Você já tentou organizar sua vida financeira, anotando todas as despesas, as receitas, mas isso não durou muito tempo? Com pouco tempo você desistiu, você parou? Eu vou te explicar o porquê você pode ter parado, o que fazer para tornar essa tarefa mais fácil e te mostrar minha planilha que eu já uso há algum tempo e venho melhorando a cada dia. De frente à planilha, vocês podem observar que é uma planilha bem básica, sem muita coisa fora do comum, mas muito útil. Ela tem que ser simples e eficiente. Não adianta a gente colocar várias abas, várias fórmulas e acabar tornando um trabalho cansativo que a gente não consiga cumprir. Pode ter sido por isso que você desistiu no meio do caminho. Então, de início, a gente tem a coluna com a data. A data, geralmente, eu coloco a data que eu recebo o salário, por exemplo. Como a gente está preenchendo hoje, 9/4, eu vou colocar a data de hoje. 9/4 de 2024. A renda, só para exemplo, eu vou colocar 3.000. E vamos colocar um exemplo que você fez R$ 500 de renda extra. No saldo anterior, o que acontece? Foi algo que eu incluí posteriormente. De um mês para outro, eu sempre deixo uma conta, uma quantia separada para as despesas do mês, despesas as quais eu não anoto. E quando essa conta ela fica com algum valor residual no mês seguinte, eu coloco aqui em saldo anterior. Então, eu vou colocar um exemplo, R$ 100 de saldo anterior. Se observa, como eu sou cristão e sou dizimista, tem a aba dízimo, mas ela não considera o saldo anterior, porque o saldo anterior já é um valor onde o dízimo foi calculado e foi devolvido ao Senhor. Essa planilha eu vou disponibilizar nas duas versões, para quem é cristão, com a aba dízimo, e para quem não é, sem a aba dízimo. Reserva. Reserva é o valor que você vai separar todos os meses para guardar, para poupar e criar sua reserva de emergência, certo? Então vamos colocar um exemplo aqui de R$ 500. Eu coloquei essa próxima aba que tem o nome Retiradas da Reserva, porque às vezes a gente precisa tirar algum dinheiro de lá por alguma emergência para utilizar em alguma coisa. Então, todo o valor que você vai colocando, se você observar na parte superior da planilha, tem reserva atual. Ela vai calcular tudo que você vai colocando de reserva. Nessa retirada da reserva, a gente pode usar ela de duas formas, tanto para retirar alguma coisa de fato, quanto para corrigir os valores. Imagine que de um mês para outro a gente colocou mais R$ 500. E quando foi lá, a gente foi olhar o saldo, na reserva não tinha mais os 1.500 mais 500. Tinha R$ 10 a mais de um rendimento. Então a gente pode colocar, retirada da reserva, um valor negativo que ele vai somar ao saldo atual. Dando continuidade, aqui são algumas despesas que eu particularmente uso na minha planilha. Nem todas já estão aqui, mas algumas eu utilizo. E você pode personalizar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, R$ 60 de academia, R$ 60 de internet, mercado, vou colocar um exemplo aqui, R$ 800. No caso de academia e internet, você pode substituir talvez por aluguel, por alguma outra despesa que você tenha. Ou pode colocar uma conta para agrupar as despesas fixas. Por exemplo, você coloca despesas fixas e soma o que você tem de academia, de internet, seja um aluguel, seja um financiamento, você soma tudo em uma coisa só. Cartão de crédito. Vou colocar mais um exemplo aqui, R$ 300. E aqui é o ponto crucial dessa planilha. Por quê? Porque se a gente for preencher todas as despesas, imagine que eu compro um Big Big hoje, eu coloco. Eu saio para o trabalho, aí eu compro alguma coisa, eu ajudo alguém no caminho e eu vou colocar tudo na planilha. Isso se torna insustentável porque eu vou ter que preencher a planilha todos os dias. Então, o que eu costumo fazer? Eu atualizo essa planilha mais ou menos umas duas, três, no máximo 4 vezes ao mês. E ainda assim, ela é muito útil para mim. Como assim eu faço? Lá no final você vai ver que tem um valor líquido. Então, eu já projeto os próximos meses. Por exemplo, eu vou colocar aqui 9/5 de 2024, colocar o mesmo valor de salário, porque geralmente quem trabalha fixo, trabalha em alguma empresa, o salário ele não altera muito de um mês para o outro. Mas caso tenha uma pequena alteração, eu sempre coloco uma margem de erro para menos do que para mais. Porque se eu me programar com um valor maior e vier um menor, fica complicado para mim. Então é melhor que eu me surpreenda positivamente. Então vamos colocar um exemplo, que eu costumo receber 3, mas por segurança a gente preenche com 2.900.
Aí a renda extra, se você tiver alguma ideia fixa, se não tiver, você deixa no zero. Saldo anterior a gente não sabe, então vai ficar no zero. O dízimo ele já calcula automaticamente. Vamos colocar aquele compromisso de todo mês a gente vai guardar R$ 500, só aqui no exemplo. Aí academia mais 60, internet mais 60, mercado vou colocar 700, cartão de crédito vou colocar 200. A gente já consegue se programar quando a gente vai preenchendo os meses que ainda virão. Por exemplo, se eu compro parcelado no cartão de crédito, lá no aplicativo do cartão, eu consigo ver as faturas futuras. Eu consigo deduzir que, estimar que nos próximos meses eu também vou pagar a academia, que eu também vou pagar a internet. Mercado eu posso colocar uma média e dessa forma eu ter uma ideia de como está meu orçamento para os próximos meses. Eu costumo me programar assim e, por exemplo, se eu vejo que líquido tá um valor alto e eu sei que as outras contas elas não vão alterar muito, eu posso fazer o quê? Posso me programar para guardar mais. E o importante não é nem você se programar para guardar mais, mas pelo menos você analisar, fazendo essa análise futura de quanto você pode gastar para não ter uma surpresa negativa no futuro. Eu utilizo bastante a parte de despesa livre e como é um valor que eu deixo para gastar, por exemplo, com algum lanche, com alguma despesa que não é corriqueira, eu tenho um valor fixo para mim que eu deixo estipulado. Aí você vai estipular o seu. Aqui na nossa planilha, que eu estou mostrando a vocês, se vocês observarem aqui na parte superior, de acordo com os gastos aqui, ela vai calcular uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência ela é pensada para 12 meses. Ainda tem uma margem de erro de mais de 10%. Aí, de acordo com essas despesas que eu coloquei aqui, a reserva de emergência necessária para os 12 meses seria 20.064 e a reserva atual seria esses 500. E quando a gente vai preenchendo, ele vai subindo essa esse gráficozinho que está em 2,49. Quando você vai guardando mais, se aproximando da sua reserva necessária, ela vai atualizando ali. Deixa eu atualizar aqui só para mostrar a vocês. Tá 500. Ele não conta com o saldo futuro. Por isso que eu atualizei aqui os 5.000, lá permaneceu o mesmo 500. Ele só vai computar a partir do momento que aquela reserva ela é realizada. Então, vou colocar aqui como se fosse a mesma data de hoje. Aí você observa lá que já foi alterando. Aqui na planilha tem mais algumas outras funções, mas o principal é esse aqui de baixo. A data, renda extra, saldo anterior, dízimo, para mim é muito importante, reserva, retirada. O mais importante, acho que o que muitas pessoas assim falham às vezes em fazer é essa parte da despesa livre. É crucial. E a parte do saldo anterior foi algo que me ajudou bastante. Essa planilha eu vou estar disponibilizando um link aqui abaixo. E quem quiser utilizar ela, ela ainda tem mais algumas coisas aqui. Por exemplo, uma calculadora. Se a calculadora você coloca o quanto você está investindo hoje, quanto você quer investir nos próximos meses e por quanto tempo. Por exemplo, 120 meses, que são... Eita, desculpa, aqui é a rentabilidade. 1% ao mês, vamos colocar menos. 0,8 ao mês no prazo de 10 anos. Ela vai calcular aqui o valor aplicado, que seria 12.100, o rendimento total, que seria 8, e o patrimônio. Interessante que, quando a gente olha no longo prazo, por mais que a rentabilidade seja pequena, a gente está falando de uma rentabilidade aqui de 0,8, mesmo assim, o rendimento ele é ainda maior do que o valor aplicado. Eu não falei, mas reserva de emergência, você tem que procurar um investimento com liquidez diária e segurança. A reserva de emergência você não precisa falar, nesse aqui eu vou ganhar mais. O importante é segurança. A reserva de emergência ela é para uma emergência. Depois que você completar a sua reserva, aí sim você pode colocar em algo mais arriscado, como ações, criptomoeda, no que você quiser, mas sempre lembrando de estudar. Porque a renda fixa é algo tranquilo, não tem erro.
você procura uma instituição confiável, você pode colocar lá no CDB, uma parte que você puder colocar num prazo maior, você pode colocar no LCA, no LCI, mas sempre olhando a instituição, se é realmente confiável, se tem algum risco para você, algum excedente, você tem um valor maior e você não confia em investir em ações e outras coisas. Você pode colocar no Tesouro Direto, você está emprestando direto ao governo e, por exemplo, a chance de você perder esse dinheiro é ínfima. É mais fácil algum banco quebrar, alguma coisa quebrar do que o governo, porque quando o governo tem que quebrar, todo mundo já quebrou antes. Mas ainda assim, você escolhendo uma instituição confiável para fazer investimento, você também está seguro, porque além da segurança da instituição, você tem a segurança do fundo garantidor de crédito, dependendo do investimento que você vai utilizar. E aqui na última aba, eu tenho um link para alguns livros, e eu deixei esse daqui o nome leitura obrigatória, porque esse daqui, para quem está iniciando, é sensacional. Ele explica várias coisas complexas de uma forma, de uma maneira muito simples. Então, desde já lhe agradeço. Se você puder deixar um comentário, deixar a sua dúvida, assim que possível, eu vou tentar saná-la e após esse trabalho comentando, curtindo, e se você puder, essa planilha eu vou disponibilizar, ela tem um valor simbólico e desde já lhe agradeço. Até mais.